Olá, meus irmãos amados e queridos, que a paz, a graça, o amor e a alegria do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, com tudo aquilo que você possui. Que a bênção de Deus seja grande sobre a sua vida, de forma que você tenha paz e seja feliz. Aqui Bispo Paulo Henrique falando, e eu senti no coração, eu senti o desejo de compartilhar com você uma mensagem que eu estava refletindo, que eu estava meditando, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, eu senti de Deus a necessidade de compartilhar com você essa mensagem que vai fazer você pensar, que vai fazer você refletir em muitas de suas decisões, de suas atitudes, na forma que você vê a vida e na forma que você tem caminhado. Eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento através dessa mensagem. Desde já, peço que você possa compartilhar com pessoas, com amigos, até porque eu não estou aqui falando de mim mesmo, mas falando da palavra do Santo Deus. E assim diz as Sagradas Escrituras, que o Evangelho deveria ser disseminado por toda a terra, levado a toda criatura. Não quer dizer que a pessoa vai aceitar, mas a nossa missão é ensinar. E Deus mostrava para mim através desta mensagem, e eu creio que Ele vai mostrar para você também, como que as pessoas, o ser humano, ele tem uma forma de pensar complicada. Vou dar um exemplo para você entender. Você já percebeu que o ser humano, ele dá mais ênfase para aquilo que ele deixou de ganhar do que para aquilo que ele ganhou? Vamos imaginar um trabalhador, um vendedor. Às vezes a pessoa sai de casa e ela sai com 10 chaveiros para vender. Ela sai com 10 chaveiros. 10. Olha só, presta bastante atenção. Ela sai com 10 chaveiros para vender. E naquele dia de trabalho ela vende 8. Ela vende 8 chaveiros. Restaram 2. Você já percebeu que a pessoa tem mais facilidade de murmurar, de reclamar por causa daqueles 2 que sobraram? Ela tem mais facilidade para ver aquilo que não deu certo do que se alegrar pelos 8 que ela vendeu? Você já observou isso no ser humano? Ele tem uma tendência, eu não sei dizer para você de onde provém isso, de que provém isso, que o ser humano ele tem uma tendência de dar mais valor para aquilo que não deu certo do que para aquilo que deu certo. E isso é ruim. É ruim. Como o ser humano também, ele tem dificuldade de caminhar na direção certa. Por quê? Porque quando ele está no caminho certo e vem as dificuldades, logo parece que alguma coisa na cabeça dele, alguma coisa parece que sai do lugar, que se movimenta dentro da cabeça dele e faz ele pensar que aquela situação que ela estava vivendo antes era melhor. Como na saída do povo do Egito, da escravidão. Você conhece a história de quando Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Como que era a vida deles no Egito? Era trabalho forçado, escravo. O que eles comiam lá, biblicamente falando, era alho, cebola e mal comiam pão, alho e cebola. Imagina uma vida toda comendo isso, pão, alho
e cebola. A vida deles era de espancamento. Vira e mexe, os soldados egípcios espancavam eles, maltratavam eles. Você se lembra do morticínio que aconteceu quando Moisés nasceu? O faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos, sexo masculino, recém-nascido, matar todos. Então que vida infernal era aquela, vida infernal era aquela. E Deus envia Moisés para tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. Mas no meio do caminho daquela terra prometida, no sentido indo em direção à terra prometida, vieram as adversidades, vieram os obstáculos, mas tudo aquilo fazia parte de um amadurecimento, fazia parte de um projeto de Deus para que aquelas pessoas estivessem preparadas, para que quando elas entrassem na terra prometida, elas tivessem êxito, sucesso em tudo que fizessem. Só que quando as pessoas viram a dificuldade, a adversidade, o que elas pensaram? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para aquela escravidão, para aquela humilhação, porque era melhor viver na humilhação, na escravidão, do que enfrentar essa dificuldade. Você vê como que o ser humano pensa? Será que você tem pensado assim também? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que a alma do Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Talvez o seu coração, o seu pensamento tem sido tendencioso à regressão, a retornar para o Egito, para a escravidão, para a humilhação. Só que se você toma essa decisão, o sofrimento de antes se torna maior. Foi isso que Deus me mostrou aqui na palavra. Em 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 20, toma posse disso daqui. Compartilha com seus amigos, com seus conhecidos. Olha que forte isso daqui. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, ou seja, se deixam ser persuadido de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, uma vez que a pessoa é liberta pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento das coisas de Deus, isso serve para a pessoa que estava no mundo, perdida, em meio aos vícios, em meio às prostituições, em meio às mentiras, em meio à criminalidade, em meio a tudo que não presta, em meio às mentiras. Isso serve para essas pessoas que passaram a ter conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, e elas resolvem retornar para aquele mundo perdido. Então a Bíblia fala que o último estado dela se torna pior do que o primeiro. O sofrimento dela vai ser muito maior do que antes. Por quê? Porque agora ela já conhece o caminho da verdade. Ela já conhece o caminho de Deus. E o inimigo, ele não vai perder a oportunidade de destruir com a vida dessa pessoa de uma vez por todas. Então serve para essas pessoas, mas serve também para aquela
que já estava aprendendo as coisas de Deus, mas talvez de uma forma manipulada, de uma forma cheia de heresias, cheia de coisas horrendas, de coisas que Deus abomina, cheia de idolatrias, cheia de coisas ruins, e ela, pela misericórdia de Deus, ela começa a aprender, Deus começa a abrir a visão dela, Deus começa a ensinar ela qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho bom, que é o caminho da palavra, que é o caminho sem heresias, sem idolatrias. E quando essa pessoa, mesmo sabendo disso, ela resolve voltar para aquele caminho de idolatria, de heresia, Deus está dizendo aqui nessa palavra que o sofrimento dela vai ser pior do que antes. E por que isso? Porque a alma do Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Se Deus me dá a oportunidade de absorver um conhecimento novo, uma coisa, um ensinamento muito mais claro, muito mais verdadeiro, muito mais respaldado, biblicamente falando, do que aquele que eu tinha antes, se Deus me permite esse conhecimento, é porque Deus quer que eu vá em frente, e não que eu retroceda, não que eu retorne. Continuando aqui, eu estou lendo a Bíblia, não estou inventando nada de mim mesmo. Você pode pegar a sua Bíblia e ler aí na sua casa, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar para você a mesma coisa, porque o Espírito Santo é um só. Assim como ele revela para mim, ele é poderoso para revelar para você também. Em Deus não há confusão. Espírito de confusão não vem de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 21. Olha só. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, ou seja, o caminho da palavra, o caminho da verdade, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás. Deus está dizendo, era melhor você não ter tido esse conhecimento, esse entendimento, esse esclarecimento das coisas de Deus. Era melhor você não ter tido do que receber e voltar para trás. Voltar para trás. Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dito. Agora olha que forte isso aqui. Do santo mandamento que lhes fora dado. Agora presta atenção nisso aqui para finalizar. Olha o que diz. Com eles, ou seja, aqueles que retrocedem, que têm a oportunidade de ter a visão aberta, de aprender o caminho de Deus de fato e de verdade, o caminho da libertação, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que teve essa oportunidade retrocede. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, está lá em Provérbios 26, diz assim, ó: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A pessoa que retrocede na ignorância, a pessoa que retrocede, sabe, para aquele tempo ruim, para aquela idolatria, para aquele mundo perdido, para aquela heresia, é como o cão que vomita e depois vai lá e come o seu próprio vômito. É como a porca que depois de estar lavada, limpinha, ela volta para o lamaçal e se suja novamente. Então Deus está abrindo o meu entendimento. Deus está falando com você através deste vídeo, desta mensagem. Jesus tem aberto os seus olhos, a sua visão é para você ser feliz, é para você ir em frente, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Não é para você retroceder, não. Não é para você retroceder. Nem para o mundo perdido
Você que Jesus te libertou de lá e você está pensando em retroceder, quer voltar para as coisas do mundo e nem também para as heresias e para as idolatrias. Você que talvez já estava no caminho do Senhor, mas estava sendo manipulado em coisas antibíblicas e Jesus te libertou. Estava te abrindo a visão e você quer voltar para aquele caminho ruim. Para finalizar, eu vou só vir aqui no capítulo 2, eu estou no 2, só que estava lá no versículo 20 em diante. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, com bastante astúcia, de uma forma bem dissimulada, aonde as pessoas não percebem, quando elas acordam já estão completamente envolvidas naquela situação. Dissimuladamente introduzirão em vós heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Agora presta atenção para você ver se isso aqui tem fundamento, se isso realmente está ou não está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso meio. Olha só, versículo 3: também movidos por avareza. Quem? Movido por avareza? Aquele que introduz dissimuladamente as heresias, as idolatrias, as coisas antibíblicas nas pessoas. Também movidos por avareza farão comércio de vós. Farão comércio de vós. Comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Então, meu irmão, meu querido amigo, reflita nessa mensagem, pega a sua Bíblia, leia a Bíblia, aprenda a Bíblia, estude a Bíblia e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja através do YouTube. E vamos andar no caminho de Deus. Jesus está voltando. Vamos procurar cada dia mais abrir a nossa visão, a nossa mente, biblicamente falando, nas coisas de Deus. Não vamos ser, não vamos ser objeto para comércio de ninguém, não. Vamos ser servos do Altíssimo Deus, tá bom? Neste domingo, na comunidade Cristã Minas mais próxima de você, nós vamos falar sobre quais os passos uma pessoa deve dar para receber a presença de Deus na vida dela, para ser cheia do Espírito Santo. Esteja conosco, você de Brasília, Distrito Federal, esteja conosco na comunidade Cristã Minas em Taguatinga, na QS3, no lote 29, bem em frente ao Colégio Leonardo da Vinci, entre o Atacadão Dia a Dia e o Carrefour. Você de Feira de Santana, Rua Castro Alves 787, no centro, no coração da cidade de Feira de Santana. Salvador, você pode estar conosco aí na rua, se eu não me engano, Jaqueira do Carneiro, número 88, no bairro do Retiro. Você pode estar conosco, aprendendo as coisas de Deus, a palavra de Deus. Você de Irará, Rua da Mangabeira 298, no centro, no coração de Irará. Você de São João da Aliança, Goiás, você pode estar conosco na Avenida Teotônio Fernandes Graças, sem número, ao lado da Funerária Global, nesse domingo, aprendendo como estar cheio do Espírito Santo. Reflita na mensagem e eu tenho certeza que Deus vai falar com você.
Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Aguardamos por você.